Ok, tá bom, bom dia. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024, 9h06, Guma ali, certo? Não dá para ver aí a expansão que tem na tela do meu note, certo? Mas aí só mostra os dois olhos, o nariz, certo? De imaginar que poderíamos ter a cara de Guma, de ser um felino também, certo? Mas aí com essa história da diversidade das espécies, entendeu? A gente foi variando e a Guma tem a cara que tem e eu tenho a minha cara, certo? A cara que eu não quero mostrar. Mas deixa eu ir avançando aí, sabe, com permissão da Guma, certo? Porra, bicho. Hoje é sexta-feira, certo? Bora entrar aqui, certo? Eu tô aqui com uma imagem de uma cidade chamada Conceição do Araguaia, certo? Eu fiz um trabalho para um sindicato aqui do estado do Pará. E o contrato, entre aspas, me levou lá para o sul do Pará, ali no entorno de Redenção, no entorno de Xinguara, no entorno de São Félix, no entorno de Conceição do Araguaia, que é esta cidade, e ali ao fundo está o Araguaia. Eu não pisei nas águas do Araguaia, certo? Tem uma ponte que fizeram, não sei se já fizeram, certo? Mas que sai aí dessa cidade de Conceição do Araguaia para o outro lado, e a gente vai estar, me parece, no Tocantins, sabe? E faz ali um atalho imenso para ir ali para o centro do Brasil, tá certo? E eu estive em Conceição do Araguaia fazendo um trabalho, mas foi assim, eu fui lá 2 vezes só, 2 pisadas, entendeu? Fui lá e fui cá, estava num processo moral muito escroto, certo? E instável, entendeu? E não deu para consolidar o trabalho para esse sindicato. Trabalhei apenas 3 meses, certo? Eu fui em novembro para lá, final de novembro, qualquer coisa assim, começo de dezembro, certo? E de 2011, e fiquei até, salvo engano, até mais tardar março ou abril ou maio, não estou bem certo, sabe, de 2012. Na verdade, ali, sabe, foi uma garimpagem que eu fiz, foi um trabalho que eu fiz. Eu estive nessa cidade, mas eu estive também aqui em São Domingos, certo? São Domingos do Araguaia, tá certo? Mas ali também foi muito rápido, me limitei a localizar um endereço e ir nesse endereço, então não saí, sabe, não tive tempo de ver a cidade como ela é, tá certo? Aqui tem a cidade de São Domingos. Eu não pisei no Araguaia aí, tá certo? Saio de Conceição, saio de São Domingos, certo? E trago aqui uma ideia que eu quero, na verdade, falar de um cara chamado José Genuíno, tá certo? E o Zé Genuíno ele participou de um movimento político, um movimento de resistência, como faz hoje, sabe, lá na Palestina, o Hamas, como faz hoje lá o Hezbollah, como faz hoje lá, sabe, o Fatah, como fazem lá no Iêmen os Houthis, certo? E por aí vai, certo? Movimentos de resistências, como um dia fizeram, bicho, os hebreus lá na Palestina, sabe? No tempo ali do Império Romano, sabe? Nos anos 80, no primeiro século da era cristã, certo? Os judeus fizeram lá um movimento. Barrabás fez parte desse movimento, sabe? No tempo dele ali, sabe? E Yeshua não quis saber disso, sabe? Preferiu enveredar por outros caminhos. Mas o fato foi que nós tivemos aqui uma tal de guerrilha do Araguaia, sabe? Que foi um movimento de resistência do qual o Genuíno fez parte, tá certo? Diz aqui assim: a guerrilha do Araguaia foi um movimento armado liderado pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que tinha o objetivo de derrubar a ditadura militar no país. Veja, olha o objetivo: derrubar a ditadura militar. Lá eles enfrentavam um tal de Coronel Curió, certo? Esse cara é o patrono de uma cidade lá na região, ali eu estava lá no sul, ali no sudeste, ali pelas bandas ali de Marabá, sabe, que mais? Tem uma cidade chamada Curionópolis, onde esteve, salvo engano, sabe, onde está uma grande área de mineração chamada Serra Pelada, tá certo? E esse Curió se meteu por lá, ganhou muito dinheiro, ficou podre de rico, mas morreu. Morreu filha da putamente, tá certo? Miseravelmente. O que é? O que é a guerrilha do Araguaia? Foi um movimento armado liderado pelo Partido Comunista. Tinha como objetivo derrubar a ditadura militar e instaurar um governo socialista no país. Grande pretensão. Diz aqui assim um pouco mais. A guerrilha do Araguaia foi um movimento armado que ocorreu entre 67 e 74. 67 foi o ano que eu entrei, bicho, no seminário, certo? E 74 foi o ano que eu saí.
E todo esse período aí, sabe, de 67 a 74, 7 anos, 8 anos, sabe, eu passei batido, bicho. Tá certo? Eu entrei com 13 anos e saí com 20, vê se pode, sabe? Em 74, sabe? Em 75 eu ingressei na Universidade Federal do Amazonas, certo? Na época era a Fundação Universidade do Amazonas, ou simplesmente o A, hoje é o FAM, certo? Universidade Federal do Amazonas, o FAM. E nesse período de 67, 74, quando o pessoal estava se matando por lá, rapaz, olha, entregando o corpo e a alma, sabe, em defesa contra a ditadura e em defesa aí de melhorias para o país, lutando por direitos. E lá no sul do Pará, os caras se embrenharam lá no sul do Pará. Era a gente ali, sabe, o pessoal ali, sabe, o Genuíno, acho que morava em São Paulo nessa época, eu não sei, fazia movimento estudantil, não sei como é que é isso aí, tem que ver a história dele aí. Esse movimento aí, sabe, de resistência à ditadura militar foi liderada pelo Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, foi uma dissidência do PCB, tá certo? E foi contra a ditadura militar. Foi inspirado pela Revolução Cubana e marcado pela tentativa de instaurar um regime socialista no país. Você imagina, compara Cuba com o Brasil. É foda. Foi muita pretensão desse pessoal. As causas desse movimento incluíram a repressão instaurada após o golpe de 64, a insatisfação com a falta de liberdades democráticas e a influência de movimentos guerrilheiros internacionais. É de lembrar que lá na Espanha houve uma grande luta na qual o Ernest Hemingway se meteu, certo? Os republicanos contra ali os monarquistas, eu acho. Não estou bem certo. O Franco, eu não sei qual era a tendência do Franco, certo? Não sei qual era o que o Franco representava, tá certo? E o Hemingway foi para lá. Tem um filme, acho que é do Gregory Peck, não sei se é com o Gregory Peck, não sei quem é aquele ator. É um filme assim, sabe, bonitão, bom de ver, sabe, ali, sabe, nas montanhas e aquela coisa toda. Tinha uma atriz, lindona, gostosona, sabe, porra, não lembro o nome dela agora, sabe. E assim, meio romanceado. E o Hemingway aparece. Do Hemingway, bicho, eu li um livro, O Velho e o Mar, certo? O Velho e o Mar. E eu não sei se eu li em inglês, sabe? Eu só sei dizer que me causou uma tremenda nostalgia quando eu li aquele livro, sabe? A Solidão de Santiago ali, sabe? No mar ali no mar de Cuba, não sei, na Baía de Cuba, não sei como é que chama aquela região ali, sabe? E ele de repente encara um marlin, sabe? De aí, sabe? Uns 10 metros de comprimento, mentira que eu estou exagerando, sabe? Na verdade, um grande marlin, entendeu? E ele só chega com a carcaça do bicho na praia, sabe? E o que valeu foi a luta dele, a pertinência dele de lutar contra esse bicho, contra a natureza. Natureza que ele mesmo é, bicho, que todos nós somos a própria natureza, sabe? Nós somos a própria natureza. Tá certo? Somos o marlin de Santiago, sabe? Somos o peixe que a gente come todo dia, o boi que a gente come todo dia, sabe? A gente come e transforma tudo isso e faz essas coisas virarem merda, sabe? Merda que vai pro chão, entendeu? E merda que volta. Porque merda é química, certo? É produto químico, entendeu? E ali tudo, nada se perde, tudo se transforma, como diria quem mesmo, não vou dizer agora, não vou lembrar, não vou fazer esforço, não vou quebrar minha cabeça com isso. São já agora 8 minutos de vídeo, tá certo? E os objetivos da guerrilha do Araguaia eram derrubar a ditadura militar, conquistar o apoio da população local, ali nas bandas do sul do Pará, para onde eles foram, certo? Formar um exército popular e promover reformas sociais e agrárias. As operações militares contra a guerrilha, como a Operação Papagaio em 72, a Operação Marajoara em 73 e a Operação Limpeza em 74, foram caracterizadas por táticas agressivas, tortura, execuções sumárias e desaparecimentos forçados, culminando no fim da resistência armada. Então veja a palavra que aparece aqui, resistência armada, e eu encerro por aqui esse papo. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, bicho, lá na Palestina, sabe? O Hamas, aí, o Netanyahu está se gloriando de ter assassinado, sabe, o líder, a liderança do braço armado do Hamas, sabe? Esse cara passou 23 anos preso, sabe, em masmorras ali israelenses, certo? Ele foi libertado, não sei por que cargas d'água, em que circunstâncias, mas logo em seguida passou a comandar pessoalmente as forças de resistência do Hamas, e ele foi assassinado há 2 dias atrás, tá certo? E os caras, não, 2 dias atrás, descobriram, ele foi assassinado aí numa investida do exército israelense, certo? E aí, sabe,
não sei se o exército, aí a aeronáutica, não sei, quem foi que bomba matou o cara, sabe? E o fato é que o Netanyahu se vangloria disso, mas nem por isso ele pensa, sabe, em se satisfazer, se satisfazer na vingança, sabe, dele, pessoal. Porque o problema do Netanyahu não é vingança, bicho. Não é vingança. O medo, o problema do Netanyahu é o medo, sabe, de perdendo o poder, ser jogado numa masmorra também. Essa é a questão. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, falei aí da resistência armada da guerrilha do Araguaia, porque eu quero falar um pouco aqui do Genuíno, tá certo? O Genuíno esteve, eu não vou pegar a biografia dele agora, mas o fato foi que o Genuíno esteve agora pela manhã no 247, deu uma entrevista, e ontem foi o Walter Pomar, e esses caras me encheram, ontem eu fiz um vídeo, bicho, arrasadão, certo? Mesmo depois de ter assistido Walter Pomar, sabe? O vídeo que eu fiz arrasadão, aquela história de o Lula receber os banqueiros, sabe? E de ver o quanto o neoliberalismo, rapaz, sabe, tá arraigado no país. Eu conheci, rapaz, essa história do neoliberalismo na década de 90, sabe? Quando eu fui fazer um trabalho na Universidade Federal do Pará, entendeu? E comecei a frequentar meios sindicais, entendeu? E ali palestras e cursos e treinamentos, sabe? Por um período de 3 a 4 anos, promovido pelo Sindicato dos Professores aqui, eu acho que é o Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Pará, certo? Era comandado pelo professor Mário quê? Não vou lembrar o sobrenome do Mário. E esse cara, ele patrocinava, a gente era temporário, bicho, mas mesmo assim ele patrocinava. Os sindicatos têm sempre uma crise, certo? Os sindicalistas, sabe, eles querem saber só de resultados relacionados com o salário deles, tá certo? É isso, no fundo é isso. Eu convivi num ambiente de assessores jurídicos num órgão público aqui municipal, sabe? Os caras só falavam em dinheiro, bicho, sabe? Lá os assessores efetivos. Só falava em dinheiro, concursados, certo? Só falava em dinheiro, salário e dinheiro, certo? Porra, ganhava uma mixaria, ficava o tempo todo, sabe, só falando de dinheiro, em como aumentar ali o salário, aquela coisa toda. No sindicato é a mesma porra, os caras se associam, sabe, e não participam, não dão vida para o sindicato, na essência do que um sindicato representa, tá certo? E aí o Mário que, rapaz, nome do cara? O Mário chamava a gente, professores aí sabe, improvisados, certo? Professores temporários, para engrossar ali, para dar quórum nas assembleias, entendeu? E fazer ali algumas modificações estatutárias, sei lá o quê, entendeu? Promover eleições. Eu não sei se a gente votava, bicho. Mário quê, rapaz, o nome do cara não veio. E nem sei se o Mário tá vivo ainda. Mas assim, foi quando eu ouvi falar então de porra de neoliberalismo, sabe? E essa coisa tá viva, isso foi na década de 90, tem então 30 anos, quase 40 anos, sabe? Que essa coisa tá aí, só no meu tempo aí de consciência dessa coisa aí, sabe? No mundo, entendeu? Tem mais aí quase o mesmo tempo para trás aí, buscando aí, sabe? Lá como é que chama? A conferência de Bretton Woods, não sei se é conferência o nome daquilo ali, sabe? Mas teve ali o consenso de Washington, e de lá para cá não parou mais de haver tantos ali, sabe? Tantos acertos, tantas receitas, tantos estatutos aí para essa porra do neoliberalismo. Neoliberalismo que é aí, sabe? A ideologia do capitalismo, certo? A ideologia liberal, sabe? Que promove o capitalismo no mundo, sabe? E que prega o Estado mínimo, sabe? O Estado mínimo em termos de políticas públicas, tá certo? Foi o que aconteceu, os banqueiros foram pedir para o Lula, sabe? De anteontem para ontem, certo? Ou três ontem, como diz o outro, três anteontem, certo? Para ontem, certo? Ali pedindo para o Lula, sabe, aí reforçar, dar uma força para o Haddad, não sei mais o que, nessa história de arcabouço fiscal, entendeu? Para que assim, rapaz, os bancos não fiquem ameaçados nos empréstimos que eles fazem ao país, tá certo? De recursos que eles têm, tá certo? Porque a coisa funciona dessa maneira, o governo arrecada, certo? Paga uma dívida que um dia começou para os banqueiros, certo? E que essa dívida não tem fim, tá certo? Os banqueiros recebem o dinheiro, mas ao mesmo tempo devolve de volta, sabe, para o tesouro, na forma de empréstimo, de novo empréstimo, sabe? Todo ano é isso, sabe? Todo ano se renova, sabe, esse empréstimo do governo brasileiro, sabe? Através do Banco Central para os banqueiros, e o dinheiro volta, sabe, para o tesouro e fica nessa coisa aí, diz que para poder saldar a dívida, principalmente a dívida dos dividendos, tá certo?
É um dinheiro imenso, rapaz, sabe? É tipo assim, nós aqui na nossa vida fodida, sabe? Pedindo dinheiro emprestado e ficando o tempo todo renovando o contrato, tá certo? Ou quem faz aí operação com cartão de crédito, certo? Usa o crédito do cartão e fica pagando o tempo todo para o banco aí com taxas extorsivas, que é o que acontece hoje. O Campos Neto, sabe? E é neto porque ele é filho do Bob Field, é avô, certo? O Roberto Campos, que foi aí da área econômica, com formação na área econômica, graduação na área econômica, certo? E atuou na política, no governo, aí não sei de qual ditador aí, sabe? Eu não sei que existiu esse Roberto Campos e tem agora o Roberto Campos Neto, que atua no Banco Central, sabe? E que é o guardião, sabe? O cachorro vigilante ali, tem um outro nome, sabe? O cão de guarda ali, sabe? Dos juros, da taxa alta de juros, sabe? Taxa alta de juros que ali remunera o capital dos bancos, sabe? Emprestados, certo? Capital de banco. Os bancos tomam dinheiro dos particulares, tá certo? Tomam dinheiro dos particulares e remuneram esses particulares com os ganhos que ele tem. Eles separam a parte deles e dão uma parte para os particulares, certo? Que mantêm contas abertas nele, tá certo? É assim que funciona, bicho, tá? É assim que funciona. Essa porra da apropriação dos excedentes. Antes a mão dos apropriadores dos excedentes era na matéria bruta, certo? Ali, sabe? Nos produtos do campo, fossem os produtos do campo o que fossem, certo? Os produtos ali, sabe, de proteínas aí, animal, tá certo? Na criação dos animais aí, carne de camelo, de cavalo, de boi, de vaca, de bode, de carneiro, de ovelha, o que fosse, tá certo? Ou até mesmo ali, sabe, a proteína branca, sabe, ali de criadouros ali em rios e mares, aquela coisa toda, tá certo? O pessoal se apropriava da matéria bruta. Hoje eles não querem mais saber disso, sabe? Eles se apropriam diretamente do dinheiro já líquido, sabe? Do dinheiro vivo, sabe? Do dinheiro vivo, bicho. Tá certo? O dinheiro que não vem de nenhum empreendimento que o comerciante faz. O comerciante hoje, ele é um comerciante, é um traficante, tá certo? No sentido de tráfego, sabe? Ali, sabe? De leve traz, traz e leva, certo? Ele empresta dinheiro e recupera dinheiro, toma dinheiro e dá cá dinheiro. É assim que hoje a coisa está funcionando. Não tem o equivalente à mercadoria ali, o produto, sabe? O produto, um serviço, qualquer coisa assim, tá certo? E assim, aí foi por isso que os banqueiros foram falar com o Lula, bicho. Foram falar com o Lula com esse objetivo aí, para ele aguentar a mão aí, sabe, nas medidas, sabe? Reduzir, sabe, o dinheiro dos benefícios sociais aí, sabe, de quem tem BPC, por exemplo. O BPC, sabe, é um benefício financeiro dado a fudidos, a pessoas doentes, a pessoas aí, sabe, portadores de transtornos físicos, de APCDs, entendeu? Essas coisas assim, ou mental, entendeu? Ou, sabe, eu não sei, bicho, sabe, que é dado uma ajuda aí de um salário mínimo. Os caras querem reduzir, certo? Querem tirar a chancela do salário mínimo em cima desse benefício, que seja um valor fixo que a inflação corroa a coma, tá certo? Porque hoje, quando a inflação come o valor do benefício, certo? No ano seguinte, o salário mínimo repõe, porque fica sempre amarrado no salário mínimo. Mesma porra vale para os aposentados. Hoje, tipo assim, certo? A aposentadoria equivale a tantos salários mínimos. 2 salários, 3 salários, 2 salários mínimos e meio, tá certo? Mais ou menos assim, sabe? Um valor que não chega hoje a 8 mil reais, tá certo? Não chega a 8 mil reais. É 7 mil e pouco hoje, me parece o maior valor do salário mínimo, da aposentadoria do INSS, tá certo? E o que garante aí, sabe, o valor íntegro, sabe, tanto da aposentadoria como desses BPCs, é a amarração no valor do salário mínimo. Aumenta o salário mínimo, aumenta o valor do BPC. E os banqueiros foram pedir para acabar, rapaz, e porra que aí a porra disso é que o Haddad, sabe, é hoje junto com a Tebet. Como é que é o primeiro nome da Tebet, hein? Porra, sabe, aí, sabe, esse pessoal aí na área financeira, sabe, querendo equilíbrio. Agora equilíbrio para quem? Porra, hoje o Lula tá no poder, mas depois pode não estar mais, bicho, sabe? Pode não estar mais, sabe? E o Lula, então, é esse cara aí, sabe? O operador é político, sabe? O operador político de governo, sabe? Agente de governo aí operando dentro do sistema, sabe? Mantendo o sistema, segurando o sistema um pouquinho, sabe? Para que
que se possa ter carne na mesa, um pouco de proteína, sabe? Que se deixe de frequentar a fila do osso, como aconteceu no governo Bolsonaro, sabe? Quando a população, sabe? A maioria da população esteve fodida aí, sabe? Com baixos salários, com baixos ganhos, o mercado destroçado, o mercado de trabalho ganho, os empresários aí, os patrões, sabe? Se favorecendo da reforma trabalhista que houve, sabe? Essa quebra aí a quebra do horário de trabalho, sabe, de 8 horas de trabalho por dia, sabe, de 44 por semana, isso aí foi arrebentado, bicho. Isso aí foi arrebentado. Hoje o patrão tem possibilidade, sabe, de ter um empregado de outros patrões. Tá certo? O empregado, dizendo de outra maneira, pode ter vários patrões. Trabalha 4 horas ali por dia, pela parte da manhã, tipo assim, certo? E na parte da tarde trabalha para outro, sabe? Mas tudo assim, sem carteira assinada ou com uma carteira aí, sabe? Verde aí, sabe? Flexibilizada aí, sabe? Garantindo essas situações. E tudo fodendo, bicho, o trabalhador. Aquela coisa assim, chave dentro do sistema de pensamento do Marx, que é a porra da mais-valia, certo? Extração da mais-valia, tá certo? No começo aí, sabe, os oligarcas aí, sabe, de plantão, extraíam os excedentes da produção aí, sabe, e assim, depois, quer dizer, em cima dos produtos, certo, vindo da agricultura, vindo da pecuária, certo. Depois disso eles partiram para os empreendimentos, tá certo. E aí daí extraem a tal da mais-valia, que é a extração, que é o suor e o sangue dos trabalhadores, tá certo? Que eles tiram das 8 horas antes, certo, da reforma trabalhista, de trabalho prestada pelo trabalhador com carteira assinada, extraíam 8 horas diárias de trabalho, tá certo? E remuneravam como, sabe, abaixo do valor que merece o esforço, o sangue e o suor do trabalhador. Ei, rapaz, olha, sangue e suor não tem preço, bicho, porra. Então tem que acabar com essa história aí sabe, de dominação e opressão, sabe, das pessoas, dos seres humanos, tá certo? O mundo de Darwin se realiza dessa maneira, tá certo? Os machos alfas aí, sabe, já não querem mais cortar a jugular, sabe, do inferiorizado aí, certo? Eles preferem manter o inferiorizado vivo, certo? E extrair deles aí, sabe, o sangue diário aí, sabe, todo dia, sem matar, entendeu? Como faziam os mongóis aí quando estavam perdidos ali, sabe, nas savanas ali, nas estepes mongólicas, certo? E eles faziam um pequeno corte na jugular do cavalo, bebiam o sangue na falta de alimentos ali ao redor, tá certo? A mesma coisa faz o capitalista, certo? O patrão aí, sabe? Faz um pequeno corte na jugular do trabalhador e vai bebendo o sangue dele devagar, tá certo? O trabalhador vai definhando e o patrão aí, sabe, vai se fortalecendo. É essa jogada que nós temos hoje, uma coisa muito desumana. É muito fodido isso, bicho. Porra, eu vou trazer alguma de volta aqui, quer ver? Deixa eu trazer alguma de volta. Então é muito foda isso. Alguma é outra que não presta, tá certo? Porra, quando ela voa assim na presa, sabe? Ela vai direto na jugular, porra, vê se pode. Vai direto na jugular, entendeu? Desculpa aí. Tá aí essa sem vergonha aí, tá certo? Esse animal aí. Esse animal é símbolo, rapaz, dos patrões. Símbolo dos patrões aí, sabe? Dos donos de empresa, dos donos dos banqueiros. Os banqueiros são assim, bicho. Eles matam aí, sabe? Hoje. É o dinheiro do banco. Eles ficam ali, sabe? Sem fazer porra nenhuma. Tem uma rua lá em São Paulo chamada Faria Lima, certo? Eu nem sei, hoje já são agora o quê? Que horas são? 9h30. Esses caras estão dormindo ainda, estão de ressaca do dia de ontem, sexta-feira. Vai ver que eles foram ver o jogo do Flamengo, que estava no Rio de Janeiro, sabe? Assistir Fluminense e Flamengo, tá certo? E viram o Fluminense, sabe, derrotar o Flamengo por 2-0, entendeu? Porra, mas eles nem se importam com isso, foram para casa, vai ver que eles estavam lá ali naqueles locais ali, sabe, reservado para eles ali, sabe, batendo papo entre eles, nem estavam prestando atenção no jogo, bebendo, sabe, com mulheres e aquela coisa toda na maior putaria, tá certo? Não estão nem aí, depois pegaram seus carros, quem sabe seus helicópteros foram para casa, certo, para os seus apartamentos de luxo, para os seus condomínios, e hoje ainda estão de ressaca ali, sabe, ali de roupão, sabe, não sei o que, etc e tal. Quem sabe vão colocar a cara só pela parte da tarde, lá pelas 16 horas, em algum lugar na Faria Lima, em algum ponto de encontro que eles têm, sabe, como é aqui, por exemplo, ali o prédio da Fiesp, aqui em Belém do Pará, sabe, ou o prédio ali não sei como é que chama, da Confederação Paraense, a Confederação Paraense dos Produtores Rurais, sei lá o que, como é que eles chamam aquela porra ali, ou no Clube de Engenharia, por exemplo, sabe, que são ali, os engenheiros são aí, sabe, são aí
Deixa eu ver se eu pego aqui a Guma, rapaz, Guma sem vergonha, que são aí, sabe, os locais onde eles se reúnem. Os engenheiros são assim, bicha, sabe, aquela turma ali, como são os advogados, sabe, advogados de prestígio, certo? Advogados de grandes escritórios, certo? Que são chamados para fazer a advocacia empresarial como o Pero Serrano faz, certo? O Pero Serrano, ele fica sempre aí, sabe, dançando na chapa quente por causa disso. São 24 minutos de vídeo, certo? E aí eu tinha mais coisas. Bom, já falei aqui de Conceição do Araguaia, de São Domingos, sabe? Eu estive, são duas cidades aqui paraenses, eu estive lá, tá certo? Falei da derrota do Mengão agorinha, certo? E falei da guerrilha na qual se destacou o Genuíno que me deixou animado, certo? O Genuíno falou o seguinte, rapaz, hoje, sabe? Que é preciso lutar, bicho, tá certo? Resistir. O Alex Sonic, que é um jornalista do 247, certo? O Alex já está com 75 anos de idade, certo? O Alex é da velha guarda, certo? O Alex, o Alex Sonic, ele é eslavo, tá certo? Tem DNA eslavo, tá certo? E assim, eu acho que ele é judeu, eu acho, não sei se ele é judeu, sabe? E é invocado, sabe, com essas questões aí. Vai ver que ele tem bronca de Lenin, tem bronca de Stalin, essas coisas todas aí, sabe? Desse pessoal que fez ali a revolução bolchevique ali na Rússia. Desculpem. E depois formaram ali a República, ali, sabe, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele veio de lá, moleque, aqui pro Brasil, o Alex Sonic, certo? Ele não nasceu aqui no Brasil, nem parece que ele já veio criado de lá, entendeu? Pô, bicho. E ele tem, assim, se dedicou ao jornalismo, sabe? E tem assim uma visão aí, sabe, de análise, uma visão para análise dos fatos, dos acontecimentos, aí, dos acontecimentos sociais e políticos, sabe? Uma análise assim, sabe, muito cuidadosa, ou talvez não, aquilo ali reflete a alma dele, sabe? E hoje ele deu de topada com o Genuíno, tá certo? Deu de topada com o Genuíno. Aí não prestou, pô. O Genuíno aí também deve ter a mesma idade do Alex ali, sabe? Ali no entorno de 75 anos de idade. Só que o Genuíno foi pra guerra, foi pra Conceição. Vai ver que ele passou lá por Conceição do Araguaia, seria interessante ver, mas eu vou fazer isso só amanhã. Ver ali por onde passou o Genuíno, tá certo? A biografia dele pra onde levou, certo? Quando se fala no Genuíno, se pensa em Guevara também, certo? Aquele argentino, sabe? O Ernesto Guevara. Ernesto, aí tem um outro nome aí, Guevara, certo? Que participou ali, sabe, da guerra, ali, sabe, da Revolução Cubana, junto com Fidel, entendeu? Aí depois disso ele foi para a África tentar fazer ali dinâmica de outras guerrilhas. Eu entendo hoje, sabe por que Cuba, junto com a Venezuela, e mais Cuba do que Venezuela, sofre sanções, sabe? Eu fiquei sabendo ontem que houve ali uma guerra entre o exército da África do Sul ali na Namíbia. Eu imagino que a Namíbia seria uma coisa interessante de ver no mapa, sabe? Deve ser um país fronteiriço ali com a África do Sul. E houve um porradão lá imenso, sabe? E Cuba mandou 50 mil soldados, vê se pode. Cuba mandou 50 mil soldados, sabe, fazer enfrentamento aos sul-africanos ali, tá certo? No tempo que tinha lá o apartheid na África do Sul, tá certo? E a briga foi feia. E estavam com os cubanos angolanos, certo? Angola, que também um tempo aí, não sei como é que está hoje a situação lá na Angola, mas que aí, sabe, tinha aí, sabe, ali lideranças que tinham o comunismo na cabeça. Só sei que cubanos e angolanos, sabe, se reuniram ali, sabe? Só cubanos eram mais de 50 mil soldados, ou 50 mil soldados, certo? E o pau cantou, certo? E os cubanos com os angolanos derrotaram os sul-africanos, sabe? E aquilo ali foi um dos fatores, sabe, que fez o apartheid, sabe, lá na África do Sul, levar farelo, tá certo? E é assim que a coisa funciona. Então eu fico satisfeito e explica por que, sabe, que os Estados Unidos são invocados. Eu não sei se os cubanos, sabe, foram fazer a guerra do Vietnã, que começou em 62 e foi até 75, tá certo? Desculpem aí. Isso ainda é resultado essa tosse aí, esse pigarro, ainda é resultado do ataque que eu sofria dos vírus aí de resfriado, tá certo? Eu acho que foram vírus de resfriado, eu não sei se foi Covid. Eu só sei que é assim, rapaz, quando já são 28 minutos de vídeo, tá certo? Eu falei essas coisas aí, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu falei essas coisas aí, e onde é que estão os meus papéis, tá certo? Pois é. Aí o Lula falou, rapaz, ele esteve na Bahia, eu acho que foi na sexta-feira, não, hoje é sexta, eu acho que foi na quarta-feira, sabe? Ele deu lá uma entrevista para um jornalista chamado Mário Kertz,
certo? Ali, um jornalista ali de Vitória, certo? Da capital da Bahia, certo? Vitória. Que Vitória, rapaz? Salvador, a cidade de Salvador. E o Mário Kertz, ele vive por lá, certo? De vez em quando o Mário Kertz faz umas lives aí com o Bob Fernandes, certo? E tem um outro jornalista aí das antigas aí que eu não lembro o nome. Os três fazem aí umas lives aí interessantes. E o que aconteceu? Aí o Lula ali, rapaz, num certo momento ele reproduziu que ele um dia, sabe, acertou na loto, tá certo? Na loto não, na loteria esportiva. Foi em 76 ele acertou, tá certo? E ele escondeu, sabe? Aí ele revela aí, sabe, que ele passou umas 48 horas escondendo, sabe, esse fato aí. A loteria esportiva, ela sempre é anunciada no final de semana, certo? Ele passou todo o final de semana e a segunda-feira seguinte com o cu trancado, sabe? Até quando veio saber direito, sabe? Que mais de 50 mil outros iguais a eles tinham também acertado, tá certo? Ele acertou juntamente com mais de 50 mil outros, em torno de 50 mil outros ganhadores, entendeu? E aí foi a decepção. Ele pensava que ia ficar milionário, sabe? Se trancou. Aí ele diz assim, sabe? Que de repente surgiu, ele não usou a expressão, mas surgiu o diabo da avareza, certo? O diabo da avareza dentro dele, sabe? Ele não revelou nem para namorada dele, sabe? A mãe da Lurian, nem para a mãe dele, para ninguém, para os colegas de trabalho, para ninguém que ele tinha ganhado, sabe? Na loteria, porque ele se supunha milionário, tá certo? Daí quando fala nessa questão da avareza, sabe? Na minha cabeça vem logo a imagem do tio Patinhas, aquele pato, rapaz, sabe? Que se apresenta no desenho de Walt Disney, assim, já um vovozinho, um tiozinho assim, sabe? Fudido, sabe? Com uma tremenda caixa forte cheia de moedas, tá certo? E que ele não vai gozar. A vantagem dele é que ele é um ser de ficção, ele não tem origem, certo? De repente ele se pôs no mundo ganhando a primeira moedinha dele, a número um, e nunca mais, sabe, envelheceu, ele parou, estacionou no tempo, ele é sempre o tiozinho patinha, certo? Porra, bicho, sabe? Não, se for ver aí, sabe, desde os meus tempos aí, eu envelheci, certo? Mas o tio Patinha continuou parado no tempo, tá certo? E assim, quando se fala em avareza, essa coisa aí da avareza, sabe, essa ligação com o dinheiro, sabe? Essas coisas que fazem os banqueiros hoje, bicho, sabe? Os banqueiros envelhecem ganhando, sabe, dinheiro. Aí o cara diz, rapaz, tu fala isso porque tu estás com inveja. Pode até ser. Mas assim, essa história do dinheiro, sabe, aí na loteria esportiva, sabe, representa esse movimento que o Pablo Marçal trouxe, sabe, essa coisa do indivíduo em si, sabe, superar suas dificuldades em si, sem apoio de Deus, sem ninguém, só ele e ele mesmo, certo? E assim, sabe, e se tornar um vencedor. Mas eu vou parando por aqui essa ideia, sabe, deixarei talvez para, se for o caso, se eu me lembrar, sabe, sabe, discutir a partir de amanhã, porque já são 32 minutos, eu vou parando por aqui. Meu nome é Ernest, meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo e Bom Dia Cavalos.